Olá, gente. Como eu prometi na última aula, hoje então a gente vai tratar de reprodução vegetal, né? A gente vai dar continuidade nesse bloco, que a gente vai falar de plantas, e essa aqui vai ser a nossa última aula que a gente vai dar matéria, né? Nas próximas aulas, então, a gente vai começar um treinamento intenso de exercício, então eu vou entregar várias listas de exercícios para vocês e a gente vai resolver vários exercícios em sala de aula. Bom, então só fazendo uma revisão, né? Na nossa aula de reprodução eu falei para vocês que existiam dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, sendo que o que diferenciava as duas era a presença ou não de gametas, né? As plantas, elas também vão ter esses dois tipos de reprodução. Então, no caso, agora a gente vai falar sobre reprodução assexuada e depois a gente passa para a sexuada, que é o tema principal da nossa aula. Então, dentro de reprodução assexuada das plantas, ela pode ocorrer de duas formas. Então, a gente tem o brotamento e a regeneração. O brotamento é o tipo de reprodução que ocorre através de brotos, né? Daí o nome. E o que vem a ser brotos? Brotos são estruturas de reprodução assexuada. Então, pequenas estruturas que surgem ali ao longo da planta, né, em determinados momentos da vida dela, e essa estrutura, com o tempo, ela vai se destacando, cai na terra, e quando ela cai na terra, ela se desenvolve e gera uma nova planta. Uma coisa importante que a gente tem que falar é que em todas as reproduções assexuadas, o novo indivíduo que é formado, ele tem sempre a mesma carga genética do indivíduo que gerou ele. Então, na reprodução assexuada, é como se o indivíduo estivesse fazendo clones dele mesmo, tá? Então, esses brotos que a gente vê nascendo em algumas plantas, essa nova planta que vai surgir a partir desse broto, ela vai ser idêntica à planta anterior. Esse tipo de reprodução é muito comum, por exemplo, em tubérculos, como é o caso da batata, né? Todo mundo, alguma vez na vida, já deve ter esquecido uma batata no fundo da geladeira, e aí depois de alguns meses, quando foi olhar lá, a batata estava cheia desses brotos, né? Ou também em suculentas, tá? Em plantas da família das suculentas. Então, é muito comum em algumas delas, em determinada época do ano, você ver surgindo uns brotinhos na ponta das folhas. E, com o tempo, esses brotos eles vão se destacando, caindo na terra e dando origem a novas suculentas. Uma outra característica do brotamento é a rapidez que esse tipo de reprodução acontece, né? Da formação do broto até o desenvolvimento da nova planta, o tempo que leva é muito curto. Então, isso acaba sendo uma vantagem para as plantas que se reproduzem através de brotamento. A outra forma de reprodução assexuada, que também é muito comum nas plantas, é a reprodução por regeneração, que também é chamada por reprodução por estaquia. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido, por exemplo, uma pessoa falar: pega uma muda ali daquela planta que eu quero plantar ela na minha casa, né? Essa reprodução que é feita através de muda, que a gente chama de propagação vegetativa, é a reprodução por regeneração. E no que consiste esse tipo de reprodução? Você pega um pedaço da planta-mãe, pode ser um galho, às vezes até com folha, dependendo da planta também funciona, né? Às vezes também com um pedaço da raiz, enfim. Você pega um pedaço dessa planta-mãe, coloca no solo, e aquele pedaço que você tirou da planta anterior, ele vai dar origem a uma nova planta. Esse tipo de reprodução ele só é possível porque quando a gente tira um pedaço dessa planta antiga, né, a gente tira junto uma região que a gente chama de gemas, tá? O que são as gemas? São regiões que têm células indiferenciadas dessas plantas, onde essas células conseguem dar origem a novos tecidos. Então, quando você tira, por exemplo, um galho dessa planta antiga, geralmente, na pontinha desse galho tem algumas gemas. E quando você planta na terra, né, aquela célula indiferenciada da gema, ela consegue dar origem a um novo tecido, como, por exemplo, uma raiz, uma folha e etc. Uma planta que costuma se reproduzir muito bem através de regeneração é o alecrim. Então, se vocês pegarem pé de alecrim no mercado, comprar o pé de alecrim no mercado, né, e arrancar os galhos daquele alecrim plantarem na terra, vocês vão ver que com o tempo, aquele alecrim, aqueles galhos que você plantou ali, eles vão criar raiz e vão se tornar
novas plantas. Como é uma reprodução assexuada, esses novos alecrins, eles na verdade vão ser clones da planta mãe, né? Da planta que gerou aqueles galhos. Então a carga genética deles vai ser igual à carga genética da planta anterior. Assim como o brotamento, a reprodução por regeneração, ela também ocorre de maneira muito rápida. Enquanto para plantar um alecrim, desde a semente, né, até a planta adulta, demoraria, não sei, de repente uns 3, 4, até 5 meses para a planta atingir um tamanho bom, se você conseguir plantar esse alecrim por estaquia, você leva, sei lá, uns 2 meses, 1 mês e meio no máximo para ter uma planta adulta. Então ela acaba sendo mais rápida para você conseguir uma planta adulta do que plantar através de semente. Então é uma vantagem também da regeneração. Se por um lado a reprodução assexuada é vantajosa por ser muito rápida, por outro lado ela também leva uma desvantagem que é muito grave, que é o fato das populações geradas por reprodução assexuada não terem diversidade genética. Nós falamos durante a nossa aula de evolução que a seleção natural é uma força evolucionista que age sobre a diversidade das populações. Acontece que plantas que só se reproduzem por reprodução assexuada, elas não têm tanta diversidade assim, porque como eu falei para vocês, é como se ela estivesse fazendo clones dela mesma. Então as plantas acabam sendo muito parecidas entre elas quando elas fazem uma reprodução do tipo assexuada. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que quando a seleção natural ela for atuar sobre aquela população, a chance daquela população ser completamente varrida de uma vez só pela ação da seleção natural é muito grande. É por isso que, geralmente, esses produtores, esses fazendeiros que plantam em larga escala, eles preferem dar prioridade, né, para plantar vegetais utilizando a reprodução sexuada, plantando através de semente. Porque, apesar da reprodução assexuada ser mais rápida, a diversidade ela é muito baixa e acaba deixando aquela população ali suscetível à ação da seleção natural. Então, por exemplo, se você tem uma população que se reproduz por reprodução assexuada, como é o caso desse primeiro grupo que a gente está vendo aí na imagem, né? Se ela se reproduz a partir de reprodução assexuada, todo mundo acaba sendo muito parecido. Então, a população ela tem características muito homogêneas. Digamos que essa mesma população ela seja atacada por um vírus, por exemplo. Se todo mundo é muito igual geneticamente, isso significa que, em relação à resistência a esse vírus, elas também vão ser muito parecidas, né? Isso significa que, se uma planta não for resistente ao vírus, todas as outras também não vão ser resistentes a esse vírus, porque todas elas são clones umas das outras, né? Então, quando esse vírus atacar essa população, todo mundo vai ser morto de uma vez só e essa população vai acabar sendo extinta, né? Já no caso das plantas que se reproduzem por reprodução sexuada, como eu tenho constantemente mistura de material genética, eu tenho uma população muito diversa, uma população muito variável. Então, quando esse vírus for atacar essa população, eu vou ter plantas resistentes, eu vou ter plantas com resistência intermediária e vou ter plantas fracas também. Ou seja, algumas plantas vão morrer com a ação desse vírus e outras vão conseguir sobreviver. Então, a extinção ela não vai ser completa ali naquela população. Bom, então passando agora para a reprodução sexuada das plantas, só que antes da gente entrar na reprodução sexuada, eu queria retomar com vocês alguns termos que nós vamos utilizar na aula de hoje para vocês não ficarem perdidos. Então, o primeiro termo que nós vamos retomar, que nós inclusive já usamos durante a nossa aula de reprodução, né, é o termo gameta. Gameta são as células reprodutivas dos seres vivos, né? São elas que vão se juntar para formar um zigoto. O gameta, ele sempre vai ser uma célula haploide. O que significa isso? Significa que o gameta ele sempre vai ter um conjunto de cromossomos, que nós vamos representar pela letra N. Em seguida, nós vamos ter o gametófito, tá?
Gametófito é uma estrutura que vai ser responsável por produzir os gametas, daí o nome dele, tá? O gametófito, ele também vai ser uma estrutura haploide, ou seja, ele só vai ter um conjunto de cromossomos que a gente vai representar pela letra N também. Em seguida, nós vamos ter o esporo. O esporo nada mais é do que a estrutura de resistência da planta. Então, quando a planta, durante o processo reprodutivo dela, né, ela vai produzir essas estruturas de resistência que vão poder aguardar a chegada em um local que seja propício ali para a reprodução dela. Então, essas estruturas de resistência, elas também vão ser haploides, ou seja, só vão ter um conjunto de cromossomos. E, por fim, a última estrutura que nós vamos falar é o esporófito. O esporófito, o próprio nome já diz, né? É a estrutura responsável pela produção do esporo. Só que o esporófito, ele vai ser uma estrutura que é diploide. O que significa isso? Ele vai ter 2 conjuntos de cromossomos. Como ele vai ter 2 conjuntos de cromossomos, ele vai ser representado por 2N. Então, de forma geral, gente, como é que vai ocorrer a reprodução sexuada? Nós vamos falar como a reprodução sexuada vai ocorrer em cada grupo, né? Das briófitas, das pteridófitas, de gimnospermas e angiospermas. Só que todas as reproduções que nós vamos ver hoje, elas seguem um mesmo padrão, que é esse aí que eu coloquei no slide para vocês, tá? Então, todas elas vão começar com um esporo haploide. Esse esporo, ele vai fazer mitose e vai dar origem a um gametófito. Só para a gente relembrar, porque talvez vocês já tenham esquecido, tá? Mitose é aquela divisão celular onde a célula mãe dá origem a células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Então, vocês estão vendo aqui que o esporo, ele é N, ele é haploide. E que o gametófito, ele também é haploide, ele também é N. Se as duas células têm a mesma quantidade de cromossomos, então isso caracteriza uma mitose, uma divisão celular onde a célula-mãe dá origem a células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Tranquilo? Logo depois, o gametófito, como eu falei para vocês, a função deles é produzir gameta, daí o nome, tá? Percebam que os gametas, eles também são haploides, eles também são N. Se o gametófito é N e se o gameta também é N, a divisão celular aqui no meio é também uma mitose, porque eu tenho uma célula-mãe dando origem à célula-filha com a mesma quantidade de cromossomos. Então, eu também tenho uma mitose nessa geração de gametas feita pelo gametófito. Beleza? Uma vez, então, que os gametas foram produzidos, vamos lembrar lá da aula de reprodução, né? Eu tenho gameta masculino e gameta feminino, né? Os dois haploides, os dois N. Vai ocorrer, então, um encontro desses gametas, tá? Quando eu tiver o encontro desses gametas, se eu tenho o gameta masculino N juntando com o gameta feminino, que também é N, a junção deles dois vai gerar um zigoto. O encontro desses dois gametas ele é chamado de fecundação. É o encontro desses dois gametas. O encontro deles dois ele vai gerar um indivíduo que é diploide, que é 2N. Então, gameta masculino era N, gameta feminino era N. Os dois, quando se juntaram, geraram um zigoto 2N. Esse zigoto 2N ele vai se desenvolver e vai dar origem ao esporófito, que é, então, diploide. E, por último, para fechar o nosso ciclo, esse esporófito, em determinado momento, ele vai dar origem novamente aos esporos, que são haploides, né? E aí eu queria que vocês prestassem atenção. Se o esporófito ele é 2N, ele tem 2 conjuntos de cromossomos. Só que o esporo, ele é N. Ele tem a metade dos cromossomos. Então, a gente vai ter aqui um processo de divisão onde uma célula que tem 2 conjuntos de cromossomos vai dar origem a uma outra célula que só tem a metade desses cromossomos. O tipo de divisão celular que caracteriza isso é o processo de meiose.
Relembrando, meiose é a divisão celular onde a célula mãe dá origem a 4 células filhas com a metade dos cromossomos, tá? Então, o esporófito, para dar origem aos esporos, ele vai fazer uma meiose. Então, recapitulando, esporos haploides vão fazer mitose, vão dar origem a gametófitos haploides. Gametófitos haploides vão fazer mitose e vão dar origem a gametas haploides, masculino e feminino. Os gametas se encontram, fecundação, dão origem ao esporófito, que é diploide. Esse esporófito, em determinado momento, vai fazer meiose e vai dar origem a esporos haploides. Isso vai ocorrer para todos os grupos de plantas que nós vamos ver daqui a pouco. Só que dependendo do grupo de planta, essas etapas elas vão ter as suas determinadas particularidades. Mas o cerne, o básico da reprodução de plantas é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Antes da gente diferenciar cada grupo de plantas, não se preocupem se em determinado momento vocês tiverem a impressão que é muito nome para lembrar. De fato, para essa matéria é muito nome para lembrar. Vocês precisam lembrar de todos os nomes? Não necessariamente. Se no final dessa aula vocês conseguirem, olhando a imagem, descreverem o que acontece em cada etapa, já está bom, né? Não precisa vocês necessariamente decorarem o nome de todas as etapas, de todas as estruturas, porque isso de fato não é relevante. Dificilmente prova de Enem vai cobrar que vocês saibam o nome de estrutura. Então, vocês olharem para as figuras que eu vou colocar e já saberem explicar o processo de forma assim bem básica, já está valendo, já valeu essa aula, tá? Não precisa ficar quebrando a cabeça decorando cada um desses nomes. Se vocês conseguirem saber esse básico aqui que eu estou mostrando para vocês e conseguirem aplicar ele aos outros esquemas de reprodução que eu vou passar para vocês, já está ótimo. Bom, então vamos começar explicando como as briófitas elas se desenvolvem, começando por essa parte aqui dos esporos, tá? Como eu falei para vocês, os esporos eles são estruturas de resistência das plantas. E essas estruturas elas são haploides. Isso significa que então elas só têm um conjunto de cromossomos. Elas então são estruturas 1N. O esporo, quando ele cai em um local onde a reprodução dessas briófitas ela é propícia, então nós já falamos há 2 aulas atrás que as briófitas elas gostam de local com bastante umidade. Então, quando esses esporos eles caem nesse local que tem umidade suficiente para ela conseguir se reproduzir, ele então vai dar origem a um gametófito. Eu já expliquei para vocês que o gametófito é a estrutura responsável por produzir os gametas das plantas, tá? Esse gametófito aqui, ele também vai ser haploide, ou seja, ele também vai ser N. Então, se eu tenho uma estrutura N dando origem a uma outra estrutura que também é N, que tem a mesma quantidade de cromossomos, a divisão celular que vai dar origem a essa estrutura, né, vai ser a mitose, tá? Então, o esporo, que é N, através de mitose, ele dá origem ao gametófito, que também é N, também é haploide, tá? Então, esse gametófito ele vai crescer, ele vai se desenvolver, sendo que nós vamos ter gametófitos masculinos, que são aqueles responsáveis por produzir gametas masculinos, e nós também vamos ter gametófitos femininos, responsáveis por dar origem a gametas femininos, tá? Os dois ainda haploides, os dois N, tá? No gametófito masculino, nós vamos ter, então, uma estrutura específica, uma parte específica desse gametófito, chamada de anterídeo. É nessa estrutura que vai ocorrer a produção dos gametas masculinos, chamados de anterozoide, que também são haploides, também são 1N, tá? Se também é 1N, então a divisão responsável pela produção desses gametas também vai ser mitose, porque eu tenho um gametófito N dando origem a um gameta N também. Então, uma célula dando origem a uma outra célula com a mesma quantidade de cromossomos. Então, também é mitose, tá? Já no gametófito feminino, eu vou ter uma região
chamada de arquegônio. Nessa região chamada de arquegônio, vai ser onde vai ocorrer a produção da oosfera, que é o nome que nós vamos dar ao gameta feminino. Quando eu tiver ali a interferência da água, né, a água ela vai fazer esse transporte de um gameta para que ele encontre o outro. Então, através de transporte da água, esse anterozoide ele vai encontrar com a oosfera, aqui no arquegônio, e vai ocorrer o processo de fecundação. Se o anterozoide ele era um N e a oosfera também é um N, quando eles se encontrarem, eles vão formar um embrião 2N, tá? Então, percebam que a partir de agora, a ploidia, né, o número de cromossomos, ele vai mudar. Todo mundo aqui que eu estou falando até agora, eles eram haploides. A partir de agora, os indivíduos formados, eles vão ser diploides, eles vão ser 2N, tá? Percebam também que esse embrião, ele fica em cima desse gametófito que eu falei aqui para vocês. Então, esse embrião ele vai se desenvolver em cima dessa parte aqui verdinha que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, esse embrião, que é 2N, ele vai se desenvolver e ele vai formar a parte que a gente chama de esporófito, tá? Como eu já falei para vocês, esporófito é a parte da briófita que vai gerar esporos. Então, esse esporófito, ele vai ter uma região aqui, que é como se fosse uma cápsulazinha, chamada de esporanjo. Nessa cápsulazinha vai ser onde vai se desenvolver os esporos, tá? Só que aí a gente tem um problema. O esporófito, como vocês estão vendo aqui, ele é 2N. Só que os esporos, nós já vimos isso, ele é 1N, ele é haploide. Se eu tenho uma célula 2N, que vai dar origem a uma célula com a metade dos cromossomos, que no caso são os esporos, né? Células N, para essas células N serem formadas, eu preciso fazer uma divisão de meiose, onde uma célula 2N vai dar origem a uma outra célula com a metade dos cromossomos. Então, para o esporófito 2N gerar esporos N, ele vai passar por um processo de meiose. E aí, isso vai fechar o nosso ciclo, né? Os esporos novamente vão dar origem aos gametófitos e o ciclo vai se dar novamente da mesma forma. Aí eu coloquei aqui só para vocês verem, né, como é que é isso na vida real. Então, aquela parte verdinha que a gente vê do musgo é o gametófito, é esse matinho que vocês estão vendo aqui. E em determinadas épocas do ano, se vocês pegarem um musgo e olharem numa lupa, né, alguma coisa que consiga aumentar a imagem para vocês verem, vocês vão ver que em algumas épocas do ano vão surgir essas estruturas assim mais longas que crescem em cima desse matinho. Essa estrutura mais longa seria, então, o esporófito desse musgo, né? E aí, em determinada época do ano, essa estrutura aqui da ponta, ela rompe e libera os esporos do musgo para reiniciar aquele ciclo que nós acabamos de ver. Bom, então, novamente, a gente está vendo aqui o ciclo, né, da planta, onde a gente vai começar por essa parte dos esporos de novo. Como eu falei para vocês, esporos são estruturas de resistência que são haploides, tá? Então, quando esses esporos eles são jogados no ambiente e eles encontram um ambiente propício para o desenvolvimento dessa planta, ele vai dar origem ao gametófito, que é a estrutura que vai produzir os gametas, tá? Então, uma vez que esse gametófito está desenvolvido, em partes específicas desse gametófito, no caso, o arquegônio, no caso dos gametófitos femininos, né? E no anterídeo, no caso dos gametófitos masculinos, eles vão dar origem aos gametas, que são as células de reprodução dessas plantas. Então, no arquegônio, vai surgir a oosfera, que é o gameta feminino, e no anterídeo vai surgir o anterozoide, que é o nome que a gente dá aos gametas masculinos das pteridófitas. Lembrando que esses dois gametas, eles também são haploides, né? Então, todo mundo aqui que eu estou falando até agora, eles são N. Então, o processo de divisão celular que dá origem a eles é a mitose, porque
A célula-mãe tinha uma quantidade de cromossomos e ela gerou células-filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Então, o nome dessa divisão celular é mitose, tá? A partir do momento que a gente tem esses gametas sendo formados, e esses gametas eles conseguem se encontrar, lembrando que nas pteridófitas eu ainda tenho a água como um ingrediente fundamental para esse encontro poder acontecer, né? Então, a partir do momento que esses gametas eles se encontram, eles vão formar um zigoto. Novamente, o zigoto, se o zigoto ele é formado pela união de um anterozoide, que era N, e uma oosfera, que também era N, quando eles se encontrarem, eles vão formar uma estrutura 2N. Então, o zigoto ele passa a ser diploide, ele é uma célula 2N. Essa célula 2N, ela vai se desenvolver, né? Sendo que ela se desenvolve em cima do gametófito também, tá? Assim como acontecia com as briófitas, o zigoto ele se desenvolve em cima do gametófito também, e esse zigoto ele vai dar origem ao esporófito, que é a estrutura que vai ser responsável por produzir os esporos, tá? Lembrando que essa estrutura ela também é 2N, porque ela veio do zigoto, que é 2N também, tá? Então, esse esporófito, gente, é o que a gente vê nas folhas de samambaia. Sabe a samambaia que a gente coloca dentro de casa, dentro do apartamento e tudo mais? Aquelas folhas da samambaia que são características dessa planta são, na verdade, os esporófitos dessa planta, tá? É a estrutura que vai dar origem aos esporos dessa samambaia. Então, em determinada época do ano, é muito comum embaixo da folha da samambaia a gente ver uns pontinhos, né? Pequenos, uns pontinhos pretos. O que que são esses pontinhos? São pontinhos que nós vamos chamar de soros, sendo que nesses pontinhos vão estar contidos os esporângios, que são as estruturas responsáveis pela produção dos esporos da samambaia, tá? Então, esses pontinhos, eles surgem em determinadas épocas do ano e é ali naqueles pontinhos que vão ser produzidos os esporos, dentro de estruturas que nós vamos chamar de esporângios. Então, esse esporângio é que vai dar origem aos esporos que nós falamos no início desse ciclo. Como que esses esporos eles vão ser produzidos? Se o meu esporófito ele é 2N e o meu esporo é N, ou seja, tem a metade dos cromossomos, a divisão celular que vai dar origem a esses esporos é a meiose. Então, o esporângio ele faz meiose e dá origem aos esporos, que são essas estruturas de resistência, reiniciando o nosso ciclo. Então, percebam que a reprodução das pteridófitas ela é muito parecida com a reprodução das briófitas. Assim, o cerne é mais ou menos o mesmo, tá? A única diferença é que nas briófitas nós tínhamos essa etapa haploide como sendo a dominante, enquanto nas samambaias a etapa diploide ela passa a ser a dominante. Mas assim, o cerne da reprodução ela é a mesma para os dois tipos de plantas. Então aqui eu coloquei também para vocês verem como é que são essas estruturas que ficam embaixo da folha das samambaias, né? Então quem tem samambaia pode perceber que em determinadas épocas do ano tem esses pontinhos que ficam embaixo da folha dela. Esses pontinhos aqui são os soros que contêm os esporângios que vão dar origem aos esporos depois, tá? Muita gente até acha que é bicho, né? Acha que é praga, mas não. Isso aqui é a estrutura que vai dar origem aos esporos da samambaia. Então, agora a gente vai falar do ciclo das gimnospermas, tá? Em relação à ordem das etapas, foi o que eu falei para vocês. Vai ser a mesma para todo mundo. Sendo que, no caso das gimnospermas, tem uma diferença em relação aos outros ciclos que nós vimos. No ciclo das briófitas e no ciclo das pteridófitas, nós vimos que existiam fases de esporo e existiam fases de gametófito muito bem marcadas. No caso das gimnospermas, essa fase ela já não vai ser mais tão bem marcada assim, de forma que alguns esquemas preferem até nem representar essas fases, porque as coisas acontecem tudo uma em cima da outra, né? Então, para não confundir o estudante, eles preferem até não representar algumas fases que eles acham insignificantes. Mas aí, para fins didáticos, né?
Eu vou mostrar para vocês cada uma dessas fases e como que elas estão encaixadas dentro daquele esquema inicial que eu mostrei para vocês. Bom, então, nos outros esquemas, né, a gente começou a explicar o nosso ciclo pela fase do esporo, né? Só que a fase do esporo não está representada aqui nesse esquema, porque, como eu falei para vocês, é uma fase que é tão rápida que alguns autores preferem nem representar, tá? Mas o que acontece? A gimnosperma, ela tem estruturas específicas para a produção de esporos. Essas estruturas são chamadas de cones, como vocês estão vendo aqui, ou estróbilos, sendo que eu tenho o cone masculino e o cone feminino. Então, o que vai acontecer? Dentro desses cones, vai ser produzidos os esporos. No caso do cone masculino, o nome que a gente dá a esse esporo é microesporo, e no caso do cone feminino, o nome que a gente dá a esse esporo é megaesporo. Só que esses esporos eles não vão durar muito, tá? Logo depois que eles são formados, esses esporos eles já vão sofrer mitose a fim de formar estruturas mais complexas. No caso do cone masculino, a estrutura formada é o grão de pólen, enquanto no cone feminino, a estrutura formada é chamada de megagametófito, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui na imagem, que parece uma asa de barata, tá? Essas estruturas aqui é como se elas fossem, então, o gametófito da minha gimnosperma. Sendo que dentro de cada gametófito, eu já vou ter sendo formado os gametas de cada um desses gêneros, né? Então, aqui, dentro do grão de pólen, eu já vou ter o gameta masculino guardado aqui dentro, e dentro do megagametófito, eu já vou ter o gameta feminino sendo formado também, no caso, a oosfera. E aí, como é que eles vão se encontrar, né? Esse grão de pólen, ele geralmente tem uma estrutura que vai facilitar para ele ser levado pelo vento. Então, ele vai se soltar dessa estrutura masculina que a gente está vendo aqui, ele vai ser levado pelo vento, e quando ele encontrar o gametófito feminino, ele vai liberar os gametas dentro desse gametófito feminino, encontrando, então, com a oosfera, que é o gameta feminino dessa planta, tá? Então, uma vez que esses dois gametas se encontraram, ocorre a fecundação, sendo que o resultado dessa fecundação é um embrião que é diploide, tá? Como nós estamos falando do grupo das gimnospermas, ou seja, vamos lembrar lá de 2 aulas atrás, são aquelas plantas que produzem semente, mas essas sementes elas não estão dentro de nenhum fruto. Então, depois que ocorre a fecundação e esse embrião aqui foi formado, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela vai se desenvolver para formar uma semente, sendo que essa semente ela vai ficar nua, tá? Ela não vai ficar dentro de nenhum fruto. Então, essa semente aqui, ela vai se desenvolver e quando ela estiver pronta para germinar, ela vai soltar de toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, vai cair no chão, vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, a um novo esporófito, tá? Então, só para ficar claro para vocês, gente, vamos recapitular aqui esse ciclo de reprodução da gimnosperma. Essa parte da planta, que é o que a gente vê, né, no caso os pinheiros e tudo mais, é o esporófito, que é a parte 2N, diploide, sendo que em determinada época do ano, esses pinheiros, eles dão essa estrutura que produz os esporos chamadas de estróbilo ou cone, sendo que eu tenho o cone masculino e o cone feminino. Nesses cones vão ser produzidos os esporos, que são haploides, que são N. Esses esporos vão se dividir para formar gametófitos, né, que no caso é o grão de pólen, o gametófito masculino, e megagametófito, no caso, o gametófito feminino. Sendo que dentro desses gametófitos já foi formado os gametas. Então, dentro do grão de pólen já tem o gameta masculino, dentro do megagametófito já tem o gameta feminino. Quando eles se encontram, eles liberam esses gametas formam, então, o zigoto, né? Formam um embrião, que é 2N. Esse embrião vai se desenvolver dentro dessa estrutura que mais tarde vai dar origem à semente. Essa semente vai
com o tempo, se destacar de toda essa estrutura, cair no chão e dar origem a um novo esporófito. Aí aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia de como é que é isso na vida real. Do lado esquerdo, nessa imagem, a gente tem o estróbilo, né? Que seria essa estrutura reprodutiva das gimnospermas. De um lado, o estróbilo imaturo, pequenininho, e do outro, o estróbilo maduro, pronto para se reproduzir, né? Que no caso é o que a gente chama de pinha, e a gente usa para enfeitar a casa no Natal, mas isso aqui é o estróbilo das gimnospermas. E na direita, a gente tem a pinha já fecundada, né? Com o fruto já formado, que não é um fruto, na verdade. Isso aqui no sul, eles costumam comer, isso aqui é o pinhão. Na região sul do país, eles costumam comer muito isso. Então, o pinhão, ele nada mais é do que o estróbilo fecundado, né? Com as sementes presentes ali naquele estróbilo já. Bom, e aí por último, nós vamos então falar das angiospermas. Só lembrando para vocês, angiospermas é aquele grupo de plantas que produz semente. Essa semente fica dentro do fruto e também produzem flores. No caso das angiospermas, o órgão reprodutivo vai ser justamente a flor. E aí, como vocês estão vendo aqui nessa imagem da esquerda, cada partezinha da flor vai ter um nome diferente, né? A gente vai precisar detalhar e saber todos os nomes, todas as partes da flor? Não, não vai saber. O que eu vou querer para vocês é que vocês foquem nas partes mais importantes da flor. Por isso que eu coloquei do lado direito um esquema mais simplificado dessa flor, só para a gente focar nas partes mais importantes. Então, a gente consegue ver aqui nessa flor que as flores têm essa estrutura central, tá? Sendo que no fundo dessa estrutura central a gente tem uma parte mais dilatada, que é o ovário dessa flor. O ovário, né, o próprio nome já sugere, vai ser onde vai ser desenvolvido o óvulo dessa flor, que vai ser o gameta feminino, tá? Nessa mesma estrutura aqui, conectada com o ovário, a gente tem essa estrutura mais alongada chamada de estilete, né? E na ponta dela a gente tem a entrada dessa estrutura, que é chamada de estigma. Além disso, nessa mesma flor a gente também tem essa haste longa aqui, que a gente chama de filete, e na ponta dela a gente tem essa estrutura chamada de antera. Vai ser nessa antera aqui que vai ser produzido o gameta masculino dessa flor. Então perceba que nessa flor aqui eu tenho uma parte, né, que é esse filete e essa antera, que vão produzir os gametas masculinos, e essa parte central aqui que vai produzir o gameta feminino. É por isso que a gente chama esse tipo de flor aqui de hermafrodita, tá? As plantas que produzem esse tipo de flor aqui são plantas hermafroditas. Elas têm na mesma estrutura reprodutiva partes femininas e partes masculinas. Todas as plantas são assim? Não. Existem algumas plantas onde você vai ter uma planta que vai produzir só flor masculina e uma outra planta que vai produzir só flor feminina, né? Então, essas plantas elas vão ter sexos separados, mas uma boa parte das angiospermas elas vão ter esse tipo aqui de flor com partes femininas e masculinas na mesma estrutura. Então, nesse esquema aqui, ele está mostrando para a gente a reprodução das angiospermas, só que dividindo por sexo, né? Então, essa parte aqui do lado direito é o que acontece na parte masculina, e essa parte aqui do lado esquerdo é o que acontece na parte feminina. Sendo que vocês vão notar que esse esquema que vocês estão vendo aqui é muito parecido com o esquema das gimnospermas. Então, a gente vai ter muitas semelhanças entre a reprodução das angiospermas e das gimnospermas. Então, começando aqui primeiro pela parte masculina, né? Como eu falei para vocês, tem um filete, na ponta desse filete tem uma região que a gente chama de antera, tá? Dentro dessa região chamada antera, a gente também tem uma estrutura chamada de microesporângio, que a gente está vendo aqui na imagem. Essa estrutura chamada microesporângio, ela faz meiose e ela forma um esporo masculino chamado de microesporo. Passando agora para a parte feminina, nós vamos ter o ovário, né? Sendo que esse ovário ele também vai fazer uma meiose e vai dar origem a uma estrutura que é análoga ao esporo masculino chamada de óvulo.
A partir desse momento, os dois esporos, né, eles vão sofrer mitose, então eles vão se dividindo, tá? E eles vão formar as estruturas que são chamadas de gametófito. Então, o microesporo aqui ele vai sofrendo diversas divisões até ele dar origem ao gametófito masculino, que é o grão de pólen, tá? E o óvulo ele também vai sofrendo várias divisões e vai se desenvolvendo até formar o gametófito feminino. Esse gametófito feminino, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de megagametófito. Não vale a pena para a gente agora, gente, destrinchar o que são cada uma dessas coisas que estão sendo mostradas aqui no esquema. Porque se eu destrinchasse tudo com vocês, eu acho que ficaria muito complexo, né? Já é uma matéria muito complexa. Se eu for aprofundar muito com vocês, vai ficar mais complexo ainda. Então eu prefiro não aprofundar tanto, mostrar o básico para vocês, para se depois vocês quiserem se aprofundar individualmente, vocês poderem, mas eu preciso que primeiro vocês entendam o básico aqui dessa parte. Então, depois que nós já tivemos esses gametófitos formados, né? O gametófito masculino, que é o grão de pólen, ele tem mobilidade, então ele consegue se soltar dali e ser levado pelo vento, tá? Uma vez que ele é levado pelo vento, ele pode encontrar essa estrutura central do ovário, né? Então, lembra que eu falei para vocês que esse ovário, ele tinha uma entrada que a gente chama de estigma. Então, quando esse grão de pólen, ele encontra o estigma, que é essa entrada do ovário, ele projeta uma estrutura chamada de tubo polínico, sendo que essa estrutura, ela despeja o gameta masculino ali dentro daquele ovário. E aí o gameta masculino e o gameta feminino, eles conseguem se encontrar para então formar o zigoto, o embrião, que vai ser do isêmio. Então, de forma bem genérica, esse zigoto ele vai se desenvolver, né, vai formar um embrião, sendo que depois essa estrutura aqui vai dar origem ao que a gente conhece como semente. Então, o embrião ele vai desenvolver essa casca, que é característico da semente, né? E depois essa semente, quando ela for colocada em um local propício, ela vai se desenvolver e formar uma nova planta. Uma coisa interessante que eu queria falar com vocês é que isso tudo aqui, a formação da semente e tudo mais, está acontecendo dentro do ovário, dentro dessa estrutura aqui da planta, tá? O que vai acontecer com o ovário depois que a planta for fecundada, depois que essa semente começar a se formar aqui dentro dela? Esse ovário, ele vai se desenvolver para formar o fruto da planta, tá? Então, as frutas que nós conhecemos, elas nada mais são do que ovários que se desenvolveram depois que essa flor foi fecundada. Então, depois que essa fecundação aqui acontece, a planta produz vários daqueles hormônios, né? Que nós aprendemos na primeira aula desse bloco, que a gente chamou de fito-hormônios, sendo que alguns desses hormônios, eles vão promover o desenvolvimento desse ovário para ele virar a fruta que a gente conhece, tá? E aí, como a semente ela está dentro desse ovário, acaba que no final das contas, essa semente fica dentro da fruta por conta dessa posição, né, de onde ocorreu essa fecundação. E aí muitos de vocês podem também estar se perguntando o que acontece, por exemplo, com as pétalas da flor depois que ela é fecundada, tá? Depois que ocorre essa fecundação e esse embrião começa a se formar aqui no ovário, esse aumento de alguns fito-hormônios e tudo mais promove a queda dessas pétalas da flor, tá? Então a pétala da flor, ela cai, a semente ela se desenvolve aqui dentro do ovário e o ovário ele se desenvolve para formar o fruto que fica em volta da semente. Bom, então depois que a fecundação ocorre, o que a gente vai ter ali na semente é uma estrutura parecida com essa aqui. A estrutura da semente ela é dividida em 3 partes, né? Então a gente tem o embrião, que depois, mais tarde, vai dar origem ao broto e que mais tarde ainda vai dar origem à planta, né? A gente tem uma estrutura chamada cotilédone, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa estrutura, e a gente tem esse revestimento externo que a gente chama de casca. O que é esse cotilédone? Se você pegar um grão de feijão que você tem na sua casa, por exemplo, e abrir ele, você vai ver que o interior dele é todo branco, né? Essa estrutura branca que a gente vê dentro da semente é o que a gente chama de cotilédone. Para que serve o cotilédone? A gente tem que lembrar que o embrião, antes dele virar broto, né, e até ele conseguir, de fato, sair para a terra, sair da terra,
ele não vai conseguir fazer fotossíntese. Então, se ele não vai conseguir fazer fotossíntese, ele não vai conseguir produzir o próprio alimento. Só que nesse meio tempo, ele tem que ter alguma fonte de energia. É justamente para isso que serve essa partezinha branca. O que é o cotilédone? É uma estrutura de armazenamento de amido, principalmente. Então, enquanto a planta não consegue fazer a fotossíntese dela, ela vai quebrando esse amido que está aqui no cotilédone e vai utilizando esse amido como fonte de glicose e depois como fonte de energia. Esse cotilédone ele pode estar presente em par, né? Então a planta pode ter 2 cotilédones ou ela pode ter só um cotilédone. As plantas que têm 2 cotilédones, elas são chamadas de dicotiledôneas. E as plantas que só têm um cotilédone, elas são chamadas de monocotiledôneas. Então o exemplo mais famoso de dicotiledônea que a gente tem é o feijão. O feijão, se você tentar abrir a semente, você vai ver que ela se parte em duas metades. Isso porque o feijão tem 2 cotilédones. Agora, se você, por exemplo, tentar abrir uma semente de um grão de milho, por exemplo, você vai ver que ele não se parte em 2 igual ao feijão. Isso porque o milho não tem 2 cotilédones, ele só tem um cotilédone. Ele é uma monocotiledônea. Uma coisa que é importante nas angiospermas, né, é que esse fruto que vai proteger a semente, ele também vai servir para atrair possíveis animais que podem ajudar essa árvore a dispersar aquela semente. Então, se vocês perceberem, todo fruto ele tem características em comum. Ele geralmente tem um cheiro que é agradável, né? Um cheiro adocicado. O gosto dele, quando a fruta está madura, geralmente é adocicado também, né? Ele geralmente tem uma cor que é bem chamativa quando ele está maduro. Então, se você pegar, por exemplo, manga, banana, quando a fruta está madura, ela costuma ter aquela cor amarela chamativa. Isso tudo não é à toa. É para ajudar aquela árvore a chamar animais para comer aquela fruta, para depois esses animais, quando terminarem de comer a fruta, ajudarem a semente a se dispersar ali daquele local. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a fruta ela está verde, né, ela não tem um cheiro chamativo, ela não tem um gosto que é agradável assim para os outros animais, né? Geralmente ela tem um gosto ou amargo ou azedo quando ela está verde. E isso tudo porque quando ela está verde, a semente que está ali dentro ela ainda não está pronta para germinar. Então, se o animal comesse a fruta ali naquele momento, quando a semente caísse no chão, ela não ia conseguir, ela não ia ter substância, nutriente suficiente para se desenvolver. Agora, quando a semente está madura, a fruta ela também amadurece e aí é esse o momento em que a planta ela já está pronta para largar aquela semente no ambiente. Por isso que ela torna essas características da fruta mais desejáveis para ajudar na dispersão das sementes. E aí, falando em dispersão, né? Nas angiospermas, nós temos diferentes tipos de dispersão de sementes. Então, eu acabei de falar para vocês a dispersão que depende de animais para ser feita, né? Então, é a dispersão que é ajudada por alguns animais que fazem esse processo. Esse nome dessa dispersão, que é ajudada por animais, a gente dá o nome de zoocoria. Então, é a dispersão que é ajudada por animais. Geralmente, esses animais, eles são atraídos pelo cheiro da fruta, mas a gente também tem alguns animais que ajudam a dispersar essas sementes, não comendo a fruta, né? Mas carregando a semente através do seu pelo. Então, por exemplo, já ouviram falar de carrapicho, que é aquela plantinha que tem aquelas sementinhas que grudam em pele, em roupa, em pelo, né? Aquilo ali também é uma angiosperma, né? E o fruto dessa angiosperma é aquele carrapichozinho. Então, no caso, por que aquele carrapichozinho ele agarra na nossa roupa, ele agarra no nosso pelo? Justamente porque aquele ali é a forma que aquela planta encontrou de dispersar a semente. Então, aquele frutinho que ela gera, ele tem um monte de espículazinhas assim. Quando o animal passa perto ali daquela planta, ela agarra ali no pelo daquele animal e, agarrando, ela consegue fazer com que a semente ela seja dispersada ali naquele ambiente. Então, também é um tipo de zoocoria, só que um tipo diferente desse último que eu acabei de mostrar para vocês. Além da zoocoria, a gente também tem a hidrocoria, que como o próprio nome já sugere, é quando
essa dispersão de semente, ela se dá pela água, né? E além da hidrocoria, a gente também tem a anemocoria, que é quando essa dispersão ela se dá pelo vento. Bom, gente, então é isso. Como sempre, as minhas redes sociais elas estão abertas e disponíveis, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Na próxima aula, a gente já vai fazer a lista de exercício, tá? Se eu não me engano, a gente tem 2 ou 3 aulas até o Enem. E essas 2 ou 3 aulas eu só vou fazer lista de exercício com vocês, tá? Justamente para a gente já pegar o hábito de ir resolvendo esses exercícios do tipo Enem e também para ajudar vocês a pegarem a prática de como responder essas questões de vestibular de forma rápida. Então, até a aula que vem. Qualquer dúvida vocês podem tirar nas minhas redes sociais ou no meu WhatsApp também. Até a próxima!